Namastê, escorpianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para janeiro e fevereiro de 2024. Eu quero antes agradecer a paciência e a compreensão de vocês, porque eu estou entregando os vídeos um pouquinho mais tarde do que o normal. Eu estava precisando descansar. E aí, muito por isso, né, estamos já falando de fevereiro, lógico, né? Vou seguir a mesma pegada que eu tenho feito aqui no canal, um fluxo de leitura. Quando ela se encerrar, vou trazer uma carta de conselho. Escolhi o deck que eu uso com frequência, o deck do Metatron. Então vamos, Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, janeiro e fevereiro de 2024. Tem duas aqui que estão me convidando aqui, tá? Então eu vou puxar essas duas, vamos ver quais são. O 8 de copas e o Ás de espadas. Da sua leitura, ela já começa com uma proposta de desapego. Ás de paus. A rainha de espadas. Imperatriz. 10 de paus. Vamos começar com essas cartas aqui. Para você colher bons frutos, você vai precisar se desapegar. Você vai precisar fazer algo que eu gosto de chamar de viajar leve, tá? Você vai ter que transitar pela vida com menos bagagem. Você está passando por um momento de iniciação, vamos dizer, uma iniciação espiritual, tá? Nós temos diversos momentos de iniciação espiritual. E eu sei que eu tô aqui numa leitura geral, né? Eu não posso falar grandes particularidades. Tem essa questão aí de que as pessoas da cruz fixa, seu caso, né? Escorpião, Touro, Leão e Aquário, por conta da entrada de Plutão em Aquário, vão passar, sim, por um período de intensas transformações. Seu regente, inclusive, né? Plutão. E aí, se você já é essa figura que está sempre se transformando, nos próximos 20 anos você vai receber esse convite ainda mais especial. E aí, essa entrada de Plutão em Aquário, né, fazendo quadratura com o seu Sol, Lua ou Ascendente, né, tá trazendo para você, em especial pessoal do primeiro decanato, por enquanto, né, essa grande proposta de desapego. Não ter medo de deixar ir aquilo que não faz mais sentido, tá? Porque pode parecer que se você desapegar, você vai ficar com um vazio, mas é justamente o contrário. Você vai se sentir mais preenchido e colher frutos melhores, certo? Acho que você, inclusive, vai ter melhores resultados, materiais, inclusive, tá? E também se você ressignificar os seus desapegos e as suas escolhas. Não precisa ter medo, tem que passar a espada mesmo. A rainha de espadas aqui.
3 de ouros, estrela, 5 de copas, a torre, força, que é a carta do ano, inclusive, 2 de copas, uma carta para acompanhar o 2 de copas, o rei de paus. Ok. Como eu tô dizendo, você desapegando, viajando mais leve, você vai chegar de fato nesses melhores resultados. Vai precisar de um pouco de paciência, porque em certas áreas da vida você tá só começando, tá iniciando um ciclo ainda. E tudo bem, precisa de dedicação, tá? A gente está sempre reiniciando algo na vida, né? E isso está se passando com você. Mas me parece que esse viajar leve vai, inclusive, trazer coisas, situações, pessoas que estão no seu destino, tá? São pontos importantes. Agora, se você tiver muitas questões para desapegar, se você tiver um apego emocional muito grande ainda com relação a uma situação, uma pessoa, uma circunstância, até mesmo um comportamento ou um hábito, a vida vai forçar você a se desapegar daquilo que não serve mais. E nem sempre é muito legal quando uma torre acontece. As torres podem ser maravilhosas? Sim, podem. Mas para que elas sejam maravilhosas, você tem que estar atento aos convites do universo, tá? Acho que além da conexão com a espiritualidade, você pode se conectar com a sua própria intuição, com os seus instintos, com o seu poder pessoal, e você vai ter as respostas necessárias do seu próprio eu, da sua centelha divina, para saber o caminho a seguir, para saber o que você tem que deixar ir, né? Eu tenho para mim que você já sabe a resposta, mas aí você fica relutando, entendeu? Quanto mais tempo você relutar, pode ser que você precise passar por processos mais intensos. Existem questões que a gente não consegue controlar, e aqui eu consigo perceber que tem situações do coletivo, tá? Torres do coletivo que vão impactar você, vão impactar a sua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa muito profunda, você é uma pessoa que sente muito, né? E aí você vai captar coisas do coletivo, tá? A gente vai ter aí movimentos importantes do coletivo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu deixo um convite para você assistir a playlist que está aqui no canal. Eu fiz uma playlist só sobre 2024, né? Tem lá as mandalas dos signos, né? E tem também visões gerais sobre o ano. Eu ainda vou falar mais coisas. É um ano importante, a gente tem outros pontos ainda para trazer aqui no canal. E aí eu vou trazendo, mas você, de uma certa forma, é engraçado porque, né, vocês sabem que eu leio na ordem do zodíaco natural, sempre vou fazer assim, tem uma razão para fazer dessa forma.
E aí, essas questões do coletivo, a primeira vez que elas estão aparecendo aqui, tá? Da forma como eu tô visualizando, vocês vão estar bastante sensibilizados. Não é ruim, pelo contrário, é um jeito de ver a vida, né? Mas prestem atenção, tá? Em que sentido? No sentido de não se envolver demais com coisas aí que vocês não tem nada a ver, que vocês não podem controlar, não podem fazer nada a respeito daquilo, entendeu? Sabe, às vezes, independente de signo, quando a pessoa, ela escolhe, assim, por exemplo, você tá na rua, aí você encontra uma pessoa conhecida que você não vê há um tempo. A pessoa te cumprimenta e aí ela quer saber de você, mas aí a pessoa fica, né? Você tá vendo como é que o mundo tá, não sei o quê? Eu tô bem, mas aí tem isso, tem aquilo, tem a crise, tem não sei o quê, sabe? Quando a pessoa às vezes não tem nada do que reclamar, não tem nada do que falar de si até, fica falando do coletivo, né? Não é que você precise de uma energia egoísta, não é isso. Mas presta atenção para você não se mobilizar exageradamente, tá? Porque tem esse risco aqui, ok? E para alguns, isso não vai ressoar para todos, tem aqui uma união ou uma parceria, né? Uma união afetiva ou uma parceria de negócios com uma pessoa de fogo, Áries, Leão, Sagitário, ou que ao menos tenha esse elemento como importante, tá? Um destaque para Áries por conta da regência de Marte, que também é seu regente, tá? Não estou dizendo que precisa ser de Áries ou que precisa ser alguém de signo de fogo, mas tem uma predominância de fogo, tá? Pode representar uma união ou uma parceria que já acontece, sim, mas entrando numa nova fase, né? Uma nova fase até bastante diferente. E tem uma outra coisa, tem aqui também uma mensagem parecida com a mensagem que eu deixei para Libra. Para você colher esses frutos que aparecem aqui, para que você vivencie as experiências que estão no seu destino, para que você construa o seu caminho com mais qualidade, com mais amor, com prosperidade, tudo isso, você vai precisar se valorizar. E aqui é uma valorização que vai além de, por exemplo, você está se candidatando a um novo emprego e aí você está vendo questão salarial. É mais do que isso. É um valor interno, tá? Pode ter a ver com valor monetário? Pode, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa mais profunda, tá? Você confortável na própria pele, você como uma pessoa que reconhece o seu valor e que não tem mais disposição para receber migalhas de quem quer que seja, tá? Tem isso. E o que eu tô falando aqui, essa coisa de não receber migalhas, pode ser um processo bastante intenso para vocês. Porque, assim, de repente, do nada, pode ser que você tenha um insight, uma sacação de que vem aceitando migalhas.
Talvez não em todos os relacionamentos, mas aí numa certa circunstância você vai ser, fala, puxa, eu tô recebendo migalhas aí daquela pessoa. Não tô mais disposto a isso, entendeu? E aí ter coragem, né? Você não vai precisar tirar a pessoa da sua vida, mas ter coragem de se impor, né? Olha, não dá mais para ser assim, isso aqui não funciona mais para mim, né? Eu quero outra coisa da minha vida. Você está disposta a revisar os seus acordos comigo, né? Um negócio assim, tá? Agora, para vocês que estiverem entrando numa nova relação amorosa ou uma nova parceria, né? Totalmente zerada, nunca se relacionou com a pessoa, você já tem que chegar lá botando banca, tá? Não vai chegar pedindo pouco das situações, não, tá? Você tem que chegar a plenos poderes. E me ocorre aqui que alguns de vocês não vão se sentir muito prontos para isso. Mas sabe quando a vida te dá oportunidades e você não pode ficar escolhendo muito? Você tem que aprender a pegar certas circunstâncias conforme elas aparecem. Às vezes a gente está diante de uma situação que lá no futuro, ou até nem tanto no futuro assim, ela vai se mostrar uma situação ideal, vai se mostrar como algo interessante para você, mas você nem dá tanto valor, você nem dá tanto interesse, porque você olha superficialmente e aí parece que é mais do mesmo. Tem uma coisa aqui para vocês nesse sentido também, tá? Então, às vezes precisa de uma certa celeridade para você aceitar os convites da vida, sabe? Reconhecer oportunidades quando elas aparecem. Seis de copas, 10 de ouros, sol, 3 de espadas, 2 de espadas, 3 de copas. Aqui eu vou falar de um negócio bem particular que não vai bater para todo mundo e depois eu vou ampliar, tá? Aqui, para uma parcela ínfima de vocês, tem uma questão envolvendo perda, tá? Envolvendo a passagem de alguém. Mas não precisa se preocupar, é algo que já aconteceu, tá? É uma pessoa que já fez a passagem. É uma pessoa da sua família ou uma pessoa com quem você tem algum envolvimento, né? Um cônjuge que também é da família, ou então um sócio, né? Alguma coisa desse tipo. E aí você lidando com os valores ligados, né? Alguma herança, alguma coisa que você tenha para receber da pessoa, tá? Em especial questões familiares onde tem muita gente envolvida. Se tiver algum tipo de imbróglio aí qualquer familiar, para fazer um inventário, coisas desse tipo, né? Essas questões vão fluir melhor a partir de agora, tá? E você tendo acesso ao que é seu de direito. Agora, para a maioria de vocês, tem um reforço aqui para mim dessa questão de se valorizar e se valorizar muito, porque se você for observar lá dentro, você vai encontrar uma situação aí que eu estou descrevendo, você vai encontrar uma conexão de agora, não é nem do passado não, do passado mais ainda, mas você vai encontrar uma conexão de agora, que você vai olhar e vai falar, nossa,
eu não estou me valorizando, e você está recebendo esse convite de se valorizar em todos os aspectos, em todas as situações, em todas as suas conexões. Não é que você vai se colocar de um jeito egoísta ou que você vai se colocar como se você fosse mais importante do que as outras pessoas. Na verdade, a sua movimentação vai ajudar outras pessoas a enxergarem o próprio valor também. Olha lá o escorpiano. O escorpiano, ele está vivendo dessa forma, ele está se colocando assim, ele está se impondo. Poxa, que inspiração para mim, eu vou fazer também, né? Nesse sentido. De toda forma, é uma mensagem parecida com a mensagem para Libra. Você vai acabar, entre aspas, perdendo pessoas do seu círculo. Você está entrando numa fase de vida em que você vai prezar mais pela qualidade e não pela quantidade, tá? Então você vai perder certas pessoas. Certas pessoas não vão fazer mais parte da sua realidade porque você vai ver aquela amizade, aquela conexão, né? Aquela pessoa ela não faz mais sentido na tua vida. Ela tem que ficar ali com pessoas que estão na mesma vibração que ela. Tenta não levar isso muito para o lado pessoal. Tenta ver isso como uma forma de você crescer, né? Essa iniciação espiritual que eu tô falando, né? As iniciações espirituais, como eu disse, elas são variadas, elas vêm em diversas formas. E às vezes elas vêm assim, através de coisas cotidianas que a gente não dá nem bola para aquilo, sabe? Tem umas questões ligadas a isso, a você viver o seu cotidiano com mais qualidade, saber pedir as coisas. Isso vai fazer uma diferença assim tão profunda que você não tem ideia. Que você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu já devia viver, né? Por que eu não vivi assim desde sei lá quando? Mas, né, ao mesmo tempo você fala, não, tá, foi um aprendizado, aí agora eu aprendi, aí agora eu tô vivendo com mais qualidade. Eu tô querendo mais qualidade nos meus relacionamentos, né? Você não vai tomar como se fosse um tempo perdido, entendeu? Você não vai querer gente para atrapalhar a tua vida. Você vai querer gente que comemora as vitórias com você. Quem é que de fato celebra o seu crescimento, tá? Gente, me perdoem aqui esse momento gata-garota. É porque tá muito calor aqui no Rio, mesmo com a chuva. E aí eu deixo a casa toda aberta, porque senão não tem condição de gravar. Vamos ver se tem mais uma mensagem final aqui, porque eu acho que eu já passei o que eu precisava passar para vocês. Olha o casal de espadas, né? Agora é o rei de espadas que tá aqui. A rainha de copas. Lua. O 4 de ouros. Pagem de ouros. E a temperança. O tarot tá confirmando para mim que, né, a leitura já encerrou. E o que acontece é o seguinte, ele tá amarrando, né, tá finalizando. De fato, você não pode ter medo de tirar pessoas do seu convívio, se assim for necessário. Isso não significa que você é uma pessoa desalmada, que você é uma pessoa que não sente, nada disso. É só que você resolveu que tem que agir de uma outra forma. Você resolveu que você precisa de mais na sua vida. E o mais interessante é que quando você
tiver essa coragem de fazer essa separação do joio e do trigo, de pessoas e situações, etc., você vai ver os resultados. Você vai ver que a vida está florescendo. Não há necessidade de pressa, tá? Não fica pensando assim, eu tenho que fazer tudo isso até fevereiro. Não. Não tem pressa. Você pode tomar o tempo que for necessário. Só cuida para você não ficar prolongando por tempo demais situações que são desfavoráveis para você. Que eu acho, como eu falei lá na frente, você já sabe do que eu tô falando, eu não tô falando nenhuma novidade. E aí, se você fica relutando muito, aí você pode se ver em situações desagradáveis. Você tem um tempo para agir, mas não fica empurrando com a barriga, não fica prolongando situações que não são boas por causa de algum ganho secundário, por causa do que alguém acha. Não faz isso. Você vale mais, né? Você tem que se prezar mais. E aí você vai começar a ver os resultados disso. Mais resultados do que você vê hoje. Interessante, uma carta que eu não esperava, mas ela é bem interessante. A carta da Kundalini. Mas tem a ver. A mensagem dessa carta é energia não acessada. Aqui você pode levar essa carta de conselho como algo literal. Eu preciso fazer algum tipo de trabalho energético com o meu sistema de chakras. Tudo bem. Mas a gente precisa lembrar que cada chakra do sistema, os chakras principais, os 7, cada um está ligado a certos assuntos da vida. E todos esses assuntos, eles têm que prosperar para a gente ter uma vida próspera. Às vezes a gente dá mais atenção a certos temas e menos a outros. É difícil muitas vezes encontrar um equilíbrio na vida. Então aqui você está sendo chamado para esse equilíbrio. Você está sendo chamado para ver onde é que você não está se valorizando. Porque você não está se valorizando em pelo menos uma área da sua vida. E como que você faz, né? Primeira coisa é olhar. É reconhecer. Olha, eu reconheço que eu não estou me valorizando no trabalho. Eu reconheço que não estou me valorizando no meu casamento. Não estou me valorizando numa certa amizade. E por aí afora. Eu não estou me valorizando como pessoa, não estou cuidando do meu corpo. Por aí afora, certo? Você vai ver que em pelo menos uma área você está deixando a desejar. E não é que tem alguém te cobrando alguma coisa. É para você ter uma vida melhor, tá? Só que essa proposta de ter uma vida melhor, de colher mais frutos, de ter mais qualidade, tudo isso, ela vem acompanhada de desapego. Você não vai poder acumular coisas, pessoas, experiências, achando que assim você vai ter mais. Aqui no seu caso, nessa leitura, menos é mais, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.